Opa, tudo bem? Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao 35º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio nós vamos dedicar ele à decoração do Distrito 1 e do Distrito 2 para começar a completar essa nossa metrópole e partir para novos projetos no futuro. Essa decoração nós vamos dividir ela por etapas e o primeiro local que nós vamos decorar aqui vai ser na parte da prefeitura. Como eu comentei lá no episódio 30, essa prefeitura aqui tá para marcar que esse foi o local que nós começamos toda a série, então eu dediquei uma grande área para decorar essa região, e a decoração dessa parte ela vai envolver a resolução de um problema que a gente tem desde o primeiro episódio, que é o nome da cidade. Até esse episódio nós não demos um nome para nossa cidade. Eu sou muito ruim em dar nomes, mas era algo que estava me incomodando. E pensando sobre o nome, eu primeiramente pensei o que eu queria usar de referência para criar o nome da cidade. E a minha referência é a primeira palavra de todo o vídeo, é o OPA. E olhando para o mapa, a maioria das casas são de um padrão americano. E pensando com essas duas informações, eu lembrei aqui que existe uma cidade nos Estados Unidos que se chama Oklahoma. Eu não conheço, nunca fui, mas eu lembrei desse nome pensando no nome para a cidade. E aí você já pode imaginar que de Oklahoma a nossa cidade vai se chamar Oklahoma. Misturar um Opa com Oklahoma é um nome bem ruim. Deixe nos comentários o que você acha do nome da cidade. E essa decoração da parte da prefeitura, eu quero fazer alguma coisa aqui que essa prefeitura vai ficar mais no meio dessa área, colocar um lago em volta aqui e na frente fazer uma escrita de Oklahoma usando os arbustos, tentar fazer alguma coisa colorida. Eu nunca fiz isso no Cities Skylines 2, não sei como que vai ficar, mas a minha ideia é fazer alguma coisa aqui na frente bem grande e tentar deixar essa área bem decorada. Então, o primeiro ponto que nós vamos decorar vai ser esse daqui. Então tá aqui a nossa prefeitura com a decoração dela. Eu posicionei a prefeitura mais no meio da região, com um lago em volta, caminho sempre de pedestres para as pessoas transitar de um lado ao outro, sem problema nenhum. E aqui na frente o local que eu comentei que eu queria adicionar a escrita. Eu tinha em mente que iria ficar de uma outra forma, mas eu não consegui chegar no resultado que eu imaginava. Deixe nos comentários o que você achou disso. A parte das ruas de pedestres eu tinha feito para determinar o tamanho de cada letra, para ficar as letras com tamanho parecidos. Depois fazendo, achei que ficou interessante as ruas aqui, agora eu tô achando um pouco estranho. Eu vou testar depois alguns mods que você consegue adicionar uma textura diferente nesses caminhos. E aí com essas texturas eu consegui fazer alguma coisa diferente aqui para combinar mais com a escrita. Mas a princípio ficou dessa forma aqui. Essa área aqui, como é uma área feita para ter um local que aparenta estar bem cuidado e algo assim, então eu coloquei toda uma grama mais verde aqui, tirei a padrão do jogo para trazer aquele aspecto de um gramado bem cortado e tudo mais. Nas extremidades eu coloquei os parques para decorar. Aqui desses lados eu coloquei estacionamento para as pessoas que queiram utilizar. Não tá tendo nem uso, mas essa cobertura em azul aqui eu achei que combinou bastante com esse local, até com a cor do lago e tudo mais. Mudei a cor da prefeitura também, trouxe um pouco mais de verde aqui para combinar com o restante.
e preenchi com bastante área verde no canto. E essa parte de trás aqui, eu tentei fazer uma área como se fosse um local para você vir com a família se divertir nessa região no final de semana, por exemplo. Quer trazer o seu filho para brincar no parquinho de final de semana que está na prefeitura. Daí tá aqui as construções. Tem um parque de atividades para cachorros, aqui tem parquinho grande para as crianças. Onde tem pracinha urbana, a gente faz uma decoração para como se fosse uma extensão dela. Aqui eu fiz uma área como se fosse um local para o pessoal sentar aqui, as crianças brincarem aqui. Então ficou dessa forma aqui. Então essa parte de trás da prefeitura, ela foi feita pensando nessa questão de vir com a família brincar aqui nessa parte, né? Aqui na frente ainda não sei se vou adicionar alguma coisa. A princípio eu acho que não, vou tentar deixar essa área mais livre possível. Pensei em talvez fazer esse lago aqui na frente também, mas abortei a ideia. Vamos deixar dessa maneira a princípio. Agora, o próximo passo da decoração vai ser mexer com os escritórios aqui. Para a mudança dos escritórios, a gente dá início criando a nova área que vai colocar os escritórios. A ideia é tirar aquelas construções que estavam em frente à prefeitura, liberar aquele espaço para outro tipo de construção e trazer ela para o lado da prefeitura. E aí os escritórios vão ficar tanto atrás do Banco Central quanto do lado esquerdo da nossa prefeitura. Aqui a gente vai colocando os escritórios menores para ver aonde vai ter cada um e depois para dar uma diferenciada na altura de um para outro, aí só substituir que você cria ali uma diferença. Também adicionando os parques para gerar esse trânsito de pessoas de um lado para o outro e valorizar o terreno. E uma coisa também que quero trazer para essa área é trabalhar com os escritórios característicos, porque eles trazem alguns benefícios e o mais importante deles nesse momento é que ele traz um aumento no interesse das pessoas pelo ensino superior. E quando for adicionar as universidades, tem essas construções que elas geram um incentivo maior para as pessoas irem para a universidade. Essa área a gente vai adicionar alguns estacionamentos também para que as pessoas que venham trabalhar tenham onde deixar o seu carro. Não precisa de tanto, mas é bom ter um ou outro ali. E nessa região eu quero colocar essa grama mais verde, uma grama melhor cuidada, como está bem próximo da prefeitura. A gente traz essa superfície de grama melhor para trazer um aspecto de um local mais cuidado. E para diferenciar um pouco, o escritório do meio, a gente faz um piso de cimento ali para mudar alguma coisa. Eu até tentei fazer outra área com esse piso de cimento, mas achei que ficou bem estranho e optei por deixar grama do lado e esse piso de cimento mais no meio. Também estou adicionando esses jardins cobertos, que é uma construção que combina bem com o lugar. Ele tem esse telhado que preenche bem a área. E aí eu também vou completar com os coqueiros, para que tenha uma decoração parecida com a prefeitura e fique como se fosse todo esse local um local cuidado pela prefeitura. A mesma coisa do lado do Banco Central, nós vamos trazer essa grama mais verde para que aparente o local melhor cuidado. Vamos trocar essas árvores de pinheiros que não combina muito com o que tem no restante da área e colocar os coqueiros em volta. Na parte dos escritórios, as ruas com estacionamento estavam muito pouco utilizado. Não tinha tanto carro parando ali. Então, a ideia foi tirar essas ruas, fazer um outro layout de ruas para conseguir agregar mais escritórios. A minha ideia a princípio era posicionar um escritório característico no meio
e em volta outros edifícios de escritórios para preencher essa área, mas como essa construção ela é bem baixa, comparada à altura dos prédios de escritórios, eu achei que ficou um pouco estranho, abortei essa ideia e fiz um layout mais definitivo para que fique somente os escritórios nessa área. A ideia é colocar sempre os escritórios pequenos primeiro para definir a posição, e aí depois a gente coloca uns maiores para trazer a diferença de alturas dos escritórios dessa região. E aí, após adicionar os escritórios nessa nossa nova área, daí eu tirei os escritórios que estavam na rua do lado, nós vamos liberar aquele espaço para casas. E aí comecei a decoração dessa área. No meio, mudei as ruas que estavam ali para um sentido único, como se fosse uma rotatória nesse meio, e fiz a decoração no centro dela com árvores e com bancos. Ali, enquanto eu colocava os bancos, eu aprendi uma ferramenta nova no mod de linhas que você pode determinar o ângulo do item que você está colocando. Então eu estava colocando o banco estava ficando virado. Aí eu mudei ali para 90 graus e com isso eu consegui posicionar o banco no lugar certo e fazer a linha sem que o banco ficasse girando. Foi uma coisa que eu aprendi nesse momento aí do mod. Também trazendo uma grama verde nessa área para trazer um aspecto de bem cuidado. Uma coisa também interessante aqui, eu poderia ter feito uma área grande com essa grama verde e colocado ela com o Anarchy para não atrapalhar nas outras superfícies que já tem nessa parte. Mas nesse local eu optei por fazer dessa maneira. Cada área com a sua grama estava entretido fazendo dessa forma e mantive. Trouxe a parte dos coqueiros também para essa região, para trazer algo como se fosse o mesmo tipo de decoração que tem na prefeitura, trazer para cá. E comecei a cercar as áreas dos escritórios com uma cerca viva para preencher um pouco essa área verde que nós colocamos da grama melhor cuidada nessa área. Nessa parte também não tem ruas e estacionamentos, mas aí eu coloquei alguns estacionamentos de moto que também tem essa cobertura em cima do estacionamento. Ele combina bem com essa área aí e ele serve para preencher essa região e decorar, e traz também essa função de quem vem trabalhar de moto nessa área de escritórios possa guardar sua moto ali. E como o volume de carros chegando nessa área para trabalhar também é baixo, não fica tantos carros na rua. Para completar um pouco mais também o preenchimento dessa área, eu coloquei mais alguns jardins cobertos para não ter áreas vazias e ter uma decoração ali que também traz uma valorização do terreno.
Agora na área da Previdência Social, como tem o caminho de pedestres ali que ele consegue acessar a Previdência por outras entradas e eu ainda adicionei mais uma entrada de pedestres através dos caminhos invisíveis, eu preenchi em volta da Previdência como se fosse uma continuação dessa área. E do lado da Previdência, atrás do escritório característico que eu tentei colocar no centro dos outros escritórios, aquela área em aberto estava me incomodando e eu não sabia o que fazer. Então eu coloquei um estacionamento ali para as pessoas que fossem trabalhar nessa área ter aonde deixar o carro, mas eu não gostei muito de como ficou. E aí eu fui atrás de outras opções. E procurando alguma coisa, eu cheguei em mais um edifício característico de escritório que ele também traz o mesmo benefício para a parte de universidades. Ele combina bem com os prédios que tem ali próximo. E eu também vou mudar a cor. Ele veio com a cor mais amarelo. Eu vou colocar uma cor um pouco mais parecida com os prédios. Eu mudei a cor também do escritório mais baixo que a gente já tinha nessa região para combinar com os outros escritórios e ficar algo menos colorido possível. E aí, para preencher essa área, comecei tentando colocando mais estacionamentos. Minha preocupação era se ia ter local para os carros pararem, mas achei que ficou bem estranho com esses estacionamentos e acabei tirando a maioria, deixei um só. E aí eu vou preencher essa área primeiro colocando a grama mais cuidada, depois nós vamos adicionar alguma cerca viva, vamos trabalhar um pouco com a vegetação dessa área para preencher esse local. Agora que nós tiramos os escritórios do lado do Banco Central, que estava na avenida, eu vou continuar a avenida com as residências ali de média densidade, seguindo o mesmo padrão que já vinha da avenida. Vamos colocar algumas casas também na parte das ruas, para que esse lado da avenida fique dedicado mais à parte de residências e não à parte de escritórios. Agora, na frente do Banco Central, a minha ideia é usar essa área voltada à parte de escola de ensino. Então eu comecei com uma ideia de ter um parque na entrada com uma escola mais atrás dela, como se fosse um grande jardim na frente da escola, mas conforme eu fui construindo essa área, ela foi ficando muito grande e aí eu vou mudar essa ideia em breve. E como no nosso mapa a gente não tinha colocado nenhum campo de futebol, eu queria ter um campo de futebol nessa área, como se esse campo fosse parte da escola. E aí quando eu fui colocar uma escola fundamental depois do campo, eu percebi que ficou muito perto da avenida de entrada. E aí eu não queria que fosse tanto para aquele canto. Então eu tirei aquele parque da frente e trouxe as escolas mais para frente para depois a gente adicionar o campo de futebol nesse local. Mas a escola fundamental que eu estava utilizando nessa parte era uma construção muito grande. E aí eu comecei a procurar outras opções de escola fundamental que combinasse mais com essa área. E aí eu cheguei
nessa escola fundamental do Nordeste dos Estados Unidos, que ela também tem uma capacidade de 1.500 alunos, e eu troquei a escola que estava ali antes por essa escola, vai ficar uma de cada lado e ainda vai sobrar um bom espaço para a gente colocar o campo de futebol depois das escolas. Então a configuração a princípio ficou dessa forma, a escola do ensino médio na frente e as duas fundamentais atrás. Ficou muito uma cara que tudo isso faz parte de um único estabelecimento, de uma única construção, e quando eu coloquei o campo de futebol atrás, ficou parecendo o que eu queria, que era esse local como se fosse tudo uma única construção. Depois do campo de futebol eu trouxe um estacionamento pensando nos professores que vêm dar aula na escola, nas pessoas que queiram vir usar o campo de futebol. Só que como são todas ruas de pedestres que eu fiz essa área porque eu não queria um trânsito de pessoas na frente da escola, não tinha como acessar o estacionamento. E por isso que essa parte de trás das escolas eu transformei em ruas normais. Eu coloquei grama no meio-fio para que os carros não estacionem na beira da rua e use o estacionamento e consiga transitar por essa parte. Entre as duas escolas tinha um espaço ali que eu vi a possibilidade de adicionar um caminho para as pessoas andarem de um lado para o outro. Então eu fiz um caminho invisível. No canto eu coloquei mais um jardim coberto, que eu acho que é uma construção que preenche bem o local. E ficou nesse meio aí uma passagem para quem quiser ir para um lado para o outro. E depois eu comecei a decorar mais em volta da escola, colocar grama para trazer aquele aspecto de mais cuidado nessa área, e vamos decorar com carvalho e outras árvores para trazer esse ambiente mais fechado aqui, um local mais isolado, como se fosse um complexo estudantil mesmo. Só que na frente dos estacionamentos eu vi que ficou uma área grande ali e eu fui tentar trazer algumas coisas que também combinasse com esse local estudantil, esse local de escola, de esporte. Então na parte de trás ali eu vou colocar um parque que é o Color Plaza, que ele tem uma quadra de basquete, uma área de recreação, e do lado dele eu vou colocar a piscina comunitária, que são dois parques que tem mais essa pegada estudantil e de esporte. Quando eu terminei de colocar as árvores, eu percebi que o acesso a esse local seria muito importante porque movimenta muitos alunos nessa área. Então, o acesso a essa parte é muito importante. E aí, a minha ideia foi fazer algumas passarelas. A primeira foi essa parte de escolas vindo mais à direita, onde a gente tem uma grande concentração de prédios ali e também tem muitas pessoas morando. E para colocar essa passarela, eu acabei atualizando a avenida ali, ela ficou um pouquinho desalinhada. Eu vou mexer no Movit para que conserte essa continuação. Vamos tirar semáforo e faixa que não tem necessidade nenhuma nesse local.
A ideia é fazer a passarela ter acesso aos dois lados, então a gente faz uma descida de cada lado ali para você ter a facilidade de transitar de um lado ao outro sem ter que passar por semáforo, por faixa de pedestre nas avenidas. Tem um acesso bem mais fácil de quem mora daqueles prédios para chegar nessas escolas.
Então esse foi o resultado final da decoração dos escritórios. A gente fez uma área toda dedicada à escola aqui onde tinha os escritórios antes. A gente preencheu mais essa área aqui com escritórios para gerar mais serviço também aqui nessa região. E esse lado também ficou dedicado à parte de escritórios. A gente tem alguns serviços úteis também nessa parte de trás e principalmente as passarelas, tanto nessa parte quanto na parte de escolas aqui, que vai facilitar as pessoas transitar nessa região. Agora o próximo passo vai ser fazer a decoração no meio desses prédios aqui, que a gente tem tanto no Distrito 2 ali na parte de trás, quanto nesse lado da escola aqui, e principalmente essa região. A ideia aqui é tentar distribuir melhor aqui as ruas, com o aumento do número de prédios para aumentar a população e chegar mais próximo dos 200 mil. Nós vamos priorizar no meio desses prédios, adicionar bastante estacionamento para não ter acúmulo de carro na avenida, como tem nessa parte aqui. Aqui nessa parte de trás também tem muitos carros na rua, isso eu não gosto tanto. Então a ideia vai ser tentar resolver esse problema. Nós vamos concentrar também um número de parques no meio desses prédios para valorizar o terreno e gerar uma recreação para os habitantes. E sempre aonde for possível a gente vai colocar os caminhos de pedestres, tanto com praças também que pode valorizar o terreno, como os caminhos pavimentados para facilitar o trânsito dos pedestres de um lado ao outro. Então o próximo passo vai ser esse no nosso mapa. Voltando aqui então, com a parte das decorações dos prédios feitas, a gente trabalhou muito nessa parte, naquela parte ali do Distrito 2 e principalmente nessa região. Como eu comentei anteriormente, a ideia foi aumentar o número de prédios, então tem uma quantidade maior aqui. A gente teve um aumento aqui de 7 mil habitantes só com essas reformas. Muito envolveu em destruir toda uma área que tinha e refazê-la de novo, como a gente fez nessa parte aqui. Então tem bastante prédios. Eu também tentei mesclar um pouco com edifícios de aluguel acessível, que são essas construções aqui, que achei que combinou bem com essa área. Aqui tem uma grande concentração de prédio. Na beira da avenida a gente trouxe habitações mistas aqui para combinar mais com o restante do local que tem aqui nessa região. E como eu comentei, sempre priorizando estacionamento, eu também tentei usar ao máximo as ruas que já tem estacionamento para os carros terem mais vagas aqui. Sempre onde sobra um espaço a gente coloca um estacionamento para motocicleta, para que a moto não ocupe uma vaga de carro e use essa cobertura aqui que cabe 12 motos e ocupa um espaço pequeno. Então isso também é importante. E um problema que estava aparecendo também é que estava tendo muita solicitação de ambulância, principalmente nessa região. Então aqui eu coloquei mais uma clínica moderna que tem uma capacidade de atendimento de pacientes maior do que a clínica pequena do jogo e tem uma quantidade de 5 ambulâncias para atender essa região. Então eu coloquei nesse canto. Eu fiz essa rua de ligação de um lado ao outro, não me recordo se já tinha ou não, mas uma rua de fora a fora onde pode parar os carros aqui. E aí chegando nessa parte, eu aumentei o número de prédios com um estacionamento grande no meio deles, também os parques para valorizar essa área. Então sempre que tem um espaço sobrando, ou tem um estacionamento de motocicleta, ou tem um parque pequeno, um estacionamento grande, aonde dá para colocar prédio a gente coloca para preencher mais esse local. Eu pensei na possibilidade de tirar todas essas casas aqui e passar tudo para prédio, mas não seguir com essa ideia aqui a princípio. Pode ser que a gente venha fazer no futuro. Essa parte de trás também eu reformei bastante essa área aqui, mudei bastante o layout dela para tentar aumentar o número de prédios, respeitando também uma grande capacidade de estacionamento. Coloquei um parque aqui no fim para o pessoal dessa área poder utilizar, mas achei que ele ficou um pouquinho perdido aqui, então não sei se eu vou manter ele ali, vamos deixar por enquanto. E esse lado aqui também eu fiz uma grande reforma, aumentei o número de prédios, sempre com estacionamento no meio deles, no meio onde não tinha espaço para colocar mais nada a gente
preenche com árvores, os parques aqui para valorizar, aonde dava para encaixar os prédios de aluguel acessível a gente colocava, e aqui a mesma coisa também, prédios de aluguel acessível, estacionamento e tudo mais. Uma coisa interessante, tá? Os estacionamentos todos não tem taxa de estacionamento, é como se fizesse parte do próprio prédio, a gente não tá tendo arrecadação nenhuma com esse estacionamento que a gente está colocando. E essa parte aqui também, eu fiz uma reforma aqui, aumentando ao máximo o número de prédios nessa região. Aqui tem bem mais carro do que eu imaginava, mas aos poucos eles estão se posicionando melhor aqui. Tem uma quadra de basquete grande para o lazer dessa área. Aqui já tem um parque menor e eu mantive esse layout, um prédio e um estacionamento, um prédio e um estacionamento. Desse lado tem os estacionamentos de moto. Ficou bem preenchida essa área aqui. Então essas foram as decorações na parte dos prédios aqui, nesses 3 locais. Agora, o próximo passo que eu vou seguir é decorar esse canto aqui. Vamos decorar esse parque e essa região para completar esse lado do mapa. Para a decoração do parque da Chip Art, a minha ideia era fazer os caminhos que os pedestres conseguissem sair do parque e ir para qualquer direção. Então eu comecei ali tirando as árvores que tinham nesse local. E traçando o caminho para o pedestre conseguir chegar lá do outro lado. Só que eu reparei nesse local que eu podia fazer uma rua ligando um lado da avenida com o outro sem precisar usar o cruzamento da avenida. Então é isso que eu fiz uma rua como ligação de um local a outro. Para isso eu precisei reposicionar o parque da Chip Art. E depois dele posicionado, aí eu parti para fazer os caminhos de pedestre, para que as pessoas consigam passar pelo parque e andar de um local a outro dessa região. Depois que eu defini o caminho, eu comecei a fazer decoração com os arbustos pequenos em volta do caminho todo. Então esse padrão de arbustos ali em volta do caminho, eu fiz em todo o parque da Chip Art que está nesse local. Feito isso, eu fui dar uma olhada ali e eu lembrei que tem um parque menor da Shipper, que é este parque azul, e aí eu tentei encaixar ele do lado, fazer parte também dessa região. Então ficou agora 3 parques ali.
Depois disso eu parti para a delegacia que tinha do outro lado da avenida, do lado do crematório, e como ela estava um nível um pouquinho mais alto do que o terreno, eu decidi fazer um muro de contenção de pedra em volta dessa delegacia para diferenciar um pouco essa altura de terreno. Depois disso, eu fui para a parte da escola. Eu comecei a notar que as escolas, elas estavam ficando muito lotadas, por mais que ela estava determinada que seria somente no distrito 1, o distrito 1 estava tendo muita demanda por ensino fundamental. Toda hora que eu olhava, as escolas sempre estavam cheias. Então eu decidi procurar outra escola que encaixasse nesse local também, que não fosse uma construção tão alta de escola, e eu cheguei à escola do Mediterrâneo. E aí, para ela combinar um pouco com essa região, eu mudei a cor dela para um azul que lembra um pouco os parques da Shipper. É como se fosse a escola daquele parque ali. E aí, para preencher essa região, nós vamos colocar um pouco de casas em volta e no final nós vamos fazer ali uma praça de esquina da escola para completar essa parte do mapa. Depois da parte da escola, eu fui um pouquinho mais para cima, onde a gente tem um crematório e uma clínica médica pequena, e eu substituí a clínica médica pequena por essa clínica moderna, pelo fato dela ter um atendimento maior aos pacientes. A nossa clínica pequena já não estava dando conta para a quantidade de pacientes que estava precisando atender, e ela tem algumas ambulâncias a mais também, que é importante para essa área. E depois disso eu decorei em volta da clínica, em volta do crematório, preenchi com árvores, fiz alguns caminhos de pedestres também para auxiliar as pessoas a transitar de um lado ao outro sem problema. Depois do Parque Shipper que nós decoramos, eu parti para o Jardim Botânico que nós colocamos no último episódio. A minha ideia a princípio era tentar fazer um labirinto de cerca-viva que já tem no Jardim Botânico, fazer uma construção maior desse labirinto. E como se ele ocupasse todo esse canto. Mas eu cheguei a construir alguma coisa e ficou bem ruim, para ser bem sincero. Não ficou legal, uma construção muito estranha, não combinou com o local. E aí na parte de trás do Parque Botânico, eu coloquei mais casas, eu fiz a continuação da rua que a gente adicionou lá do Parque Shipper até esse local. Então agora a gente tem uma rua de fora a fora da nossa cidade que liga os extremos.
E aí depois das casas ficou uma área em aberto onde eu dediquei para alguns parques, para valorização do terreno e um lazer que as pessoas possam ter. Sempre decorando os caminhos de pedestres com esses arbustos que eu acho que preenche bem o local e é uma decoração simples de fazer que valoriza bastante o local. E indo pro Jardim Botânico, aí eu tentei procurar alguma coisa que combinasse ficar do lado dele, já que eu não ia fazer o labirinto de cerca-viva. E procurando um edifício característico, eu cheguei ao Oceanário. Pode combinar com o Jardim Botânico, você ter como se fosse um local para as pessoas virem visitar. Optei por colocar essa construção ao lado. Depois de decorar a parte do Jardim Botânico e do Oceanário, aí eu voltei para a parte das escolas que tinha nessa região. A minha ideia foi tirar as escolas das avenidas, se for partir do princípio que a avenida é um local bastante movimentado e você tem uma escola bem na avenida que as crianças podem sair da escola e já dar de cara com um movimento grande, eu tentei evitar isso. E como eu comentei anteriormente, as escolas sempre estão cheias, então eu aumentei bastante o número de escolas, coloquei mais uma escola fundamental nesse local e no canto eu adicionei a livraria, que é outro edifício característico para preencher esse local. Então achei que combinou bem com esse canto do mapa e completou essa região um pouquinho melhor. Depois da decoração do jardim botânico ali das escolas, as construções que estavam na beira da avenida ali, principalmente os edifícios médios e alguns edifícios mistos que tem, eles estavam sem decoração. Eu coloquei alguns estacionamentos atrás para que as pessoas parem o carro ali, mas tinha muita área em aberto. Então eu comecei a decorar essa região, aonde tinha espaço para colocar mais casas, principalmente essas casas mais altas do padrão dos Estados Unidos. Eu coloquei, e entre uma construção e outra que eu optei por não colocar uma grudado na outra, por uma questão de ficar uma janela de uma casa muito perto da outra, eu deixei um espaço entre elas, e esse espaço eu comecei preenchendo com árvores para não ficar um local vazio entre uma construção e outra, e entre a construção e o estacionamento eu também coloquei alguns arbustos para não ficar uma área tão sem nada. E na parte da frente do estacionamento depois eu também vou colocar um arbusto para preencher aquela área verde que fica sem nada. Dessa forma, só com vegetação, só com árvores e arbustos, já dá um preenchimento melhor da área, não fica algo tão vazio.
Na outra avenida, aonde eu tinha espaço para colocar estacionamento de motocicleta, eu coloco para que não fique parado na rua ou ocupe uma vaga de estacionamento de carro. Deste lado da avenida, eu optei, ao invés de colocar casas, partir mais para uma adição de parques. Então eu comecei colocando alguns estacionamentos de moto, depois eu parti para colocar uma quadra de basquete no canto. E nessas esquinas eu sempre vou priorizar colocar os parques, para ficar um local um pouco diferente do outro lado, que a gente colocou mais casas e aqui nós vamos colocar mais parques nessa região. Do outro lado da avenida, eu continuei priorizando colocar parques. Não tinha nem tanto espaço também para colocar casas nesses locais perto dos estacionamentos, então a prioridade foi parques mesmo. Chegando nesse canto, eu comecei a observar que tinha uma área que não tinha cobertura de polícia. Conforme a gente foi reformando a parte dos prédios, foi adicionando mais ruas e mais construções, tinha uma região que não estava atendendo. Então, perto desse bombeiro, eu optei por colocar uma delegacia de polícia. Só que o ponto aqui foi encontrar uma construção que combinasse com esse local. Então, eu comecei a testar vários tipos de construções, tanto de bombeiro quanto de polícia. E isso é uma das coisas que acaba demorando a fazer as decorações, você encontrar qual que é a melhor opção para combinar com aquele local. Aqui eu coloco a delegacia de polícia pequena com um corpo de bombeiro, mas não achei que ficou bom. Tentei fazer algumas ruas de acesso
mas no final eu encontrei essa delegacia e o corpo de bombeiro chinês. E são duas construções ali que tem os prédios brancos e eles combinaram com as outras construções que estavam do lado. Por mais que as construções de média densidade fossem do padrão americano, elas combinaram uma com a outra. Eu achei que ficou legal. E aí eu mantive tanto a delegacia como o corpo de bombeiro chinês e as casas do padrão norte-americano. E depois eu fui completar a decoração no meio dessas construções de habitações médias que estão na avenida, preenchendo com árvores, dando um preenchimento maior nas partes que estavam sem nada. Depois de terminar a decoração das avenidas, o Distrito 1 ele já estava bem encaminhado a decoração dele. E aí eu voltei a decorar a área que tinha uma concentração de serviços públicos no Distrito 2. A minha primeira prioridade aqui foi tirar a escola da avenida, da mesma forma que eu tirei a escola perto do Jardim Botânico da avenida por uma questão de segurança para os alunos, que é como eu vejo. Nesse local eu também queria tirar a escola da avenida. Então eu comecei a traçar algumas ruas novas para ter um novo layout de ruas e trocar a escola para essas ruas. E também tomando cuidado com os caminhos de pedestres. Aí eu parti para refazer alguns caminhos de pedestres perto da parte do cemitério. E para refazer os caminhos de pedestres perto da escola, eu queria definir como ia ficar essa região. Então, a princípio, eu troquei o prédio de bombeiros no padrão que estava ali, para trazer um padrão um pouquinho mais agradável e que combinasse melhor com essa região. E depois fui fazer principalmente a travessia dos pedestres pela passarela que tem perto da escola, que é uma forma fácil das pessoas se locomoverem nessa região. Trouxe o padrão de cobertura para essas passarelas. E na frente da escola, deixar toda aquela quadra dedicada ao bombeiro não me agradou muito. Então eu trouxe essas habitações médias para as duas quadras em frente à escola, mas também eu tinha que valorizar o estacionamento para não gerar aquele monte de carros nas ruas. Então eu coloquei as habitações, coloquei estacionamentos, depois eu vim colocando parques para valorizar e gerar uma recreação nesse local, para decorar toda essa região agora.
Eu tentei colocar um estacionamento ali que ele é um pouco mais bonito, ele tem uma cobertura, mas o espaço que ele ocupa é grande em relação a somente 8 vagas que ele fornece. Então eu acabei tirando ele mais por essa questão, por não compensar ocupar todo aquele espaço com uma quantidade pequena de carros que iria atender. Como eu comentei, o importante é sempre valorizar a passagem de pedestres, tá atendendo bem essa necessidade, porque facilitar bastante os pedestres andar de um lado ao outro da cidade, isso implica na vontade do cidadão estar andando pela cidade ao invés de usar o carro. Então, se ele consegue chegar mais fácil do ponto A ao ponto B andando, ele vai optar por isso ao invés de acabar indo de carro. E aí você consegue evitar alguns congestionamentos que pode vir a acontecer nas ruas e nas avenidas. Após finalizar a parte dos serviços no Distrito 2, ficou faltando a decoração de dois pontos, que seria as escolas e o hub de transporte. Então, primeiramente, eu comecei decorando as escolas. A decoração da escola foi mais voltada em preencher o local com algum lazer e uma área verde em volta. Então, não teve detalhamentos tão densos como foi lá no Distrito 10, que a gente decorou uma escola com uma área toda voltada à escola na frente do bairro. Inclusive a escola do Distrito 2 eu ainda coloco algumas casas atrás dela por uma questão de aumento de população mesmo, que é o meu objetivo. E aí eu determino o espaço da escola com os caminhos de pedestres e depois a gente faz a decoração ali para preencher essa área.
Conforme eu fui decorando as escolas do Distrito 2, eu notei que as escolas também estavam todas lotadas. E com isso, eu utilizei o espaço que estava perto dos trilhos de trem do Distrito 2, eu troquei a clínica médica pequena por uma clínica moderna pela questão de fazer um atendimento de pacientes maior. Perto dessa clínica, eu coloquei mais uma escola do ensino fundamental do padrão do Nordeste dos Estados Unidos para aumentar o número de vagas no Distrito 2 e a gente conseguir atender a necessidade dos estudantes nessa região. Depois disso, eu reparei que na frente da escola tinha uma parte ali que não estava decorada ainda, perto da avenida, que tem o comércio e tem os estacionamentos atrás. Então eu preenchi aquela área um pouco ali, reposicionei os estacionamentos, coloquei uma pracinha para o pessoal se reunir, comer o lanche à noite naquela região. E as áreas que ficarem abertas eu acabei preenchendo com árvores mesmo para dar um local melhor preenchido. Algumas outras áreas que também estavam sem decorações, eu passei primeiramente os caminhos de pedestres para facilitar as pessoas transitar da avenida para o bairro. Tinha um percurso longo. E na avenida que vem do Distrito Industrial, também eu percebi que faltou uma passagem de pedestres. Então eu optei por estar tirando um comércio daquele local ali e colocando um caminho de pedestres e depois eu coloquei um estabelecimento um pouco menor para preencher o local. Depois disso, eu optei por passar mais uma rua por baixo do viaduto para ligar um lado ao outro da avenida sem que precise passar pela avenida e coloquei algumas casas para completar. Esse local eu tinha pensado em fazer o acesso da rodovia para a avenida naquela região, mas na hora que eu coloquei essas ruas eu acabei esquecendo disso. Então pode ser que futuramente eu acabe tirando essa parte daí. Agora vamos partir para o último ponto de decoração, que é o hub de transporte. Acredito que seja mais difícil do que até decorar a parte da prefeitura. Eu comecei ali aumentando um pouco o comprimento dos trilhos das outras plataformas para que quando o trem chegue, ele consiga acessar as outras plataformas e tenha mais espaço para ele transitar nesse local. Antes a curva que saía do trilho principal para chegar na plataforma, ela estava muito próximo. E aí o trem vinha pelo trilho principal e já fazia uma curva ali para entrar na plataforma. Então eu aumentei um pouco a parte do trilho reto saindo da plataforma, depois eu fiz as curvas para o trem ter mais espaço para se movimentar nessa localização. Só que os trilhos acabaram ficando próximo do pátio de bonde, onde tem também os caminhos de pedestres. Então depois disso nós vamos estar trabalhando um pouco ali naquele caminho de pedestres, vamos fazer a passagem para o outro lado também. Agora nós vamos começar a utilizar o padrão com cobertura para fazer essa passagem. Acho que ficou bonito nessa região. E esse local da passagem dos pedestres ali, junto com a avenida que tem a parada de bonde, é uma parte bem complicada de decorar. Eu estava fazendo as paredes de contenção, tanto na rua quanto no caminho de pedestre, mas eu percebi que a parede de contenção na avenida ficou com a grade impedindo as pessoas de passarem para o caminho de pedestres. Então tirei a parede de contenção e coloquei uma superfície de terreno mesmo. Essas superfícies, quando usa as paredes de contenção, é bem chatinho de você acertar os dois lados da altura, então acaba ficando uma falha ali da grama que não fica toda verde, fica uma parte um pouco marrom. Depois eu vou acertar isso colocando uma superfície de grama nesse local.
para esconder um pouco essa parte do terreno que é difícil de acertar, eu parti para fazer uma parede de contenção de pedra nesse local. Acho que combina bem com a parte de trem também, não é nada estranho e disfarça bem essa dificuldade que eu tenho de corrigir o terreno nessa região. Depois de colocar uma grama verde para esconder um pouco da dificuldade ali de deixar o terreno bem nivelado, coloquei uma pracinha urbana para o pessoal poder sentar ali, comer alguma coisa enquanto tá indo pro terminal de trem e a estação de ônibus. E depois disso eu parti para decorar o outro lado do pátio de bondes. Aí eu fiz uma outra parede de contenção de pedra também. Para quem estiver chegando pela rodovia na nossa metrópole, ele vai ver essa parede de contenção aí. Depois a gente vai colocar umas árvores para decorar essa parte aí também e preencher esse local para ficar um pouco mais bonito. Agora, o próximo passo que eu queria alterar nessa região era a posição da estação de ônibus. A maneira que ela ficou ali de costa para a avenida que chega na cidade estava me incomodando um pouco. Então a minha ideia era fazer essa estação de ônibus de costa para o pátio de bonde, que ela ficasse de frente para a prefeitura, mesmo um pouco distante. E na frente dela a minha ideia era fazer um parque, alguma coisa ali para decorar essa região. Mas aí eu comecei a encontrar algumas dificuldades de colocar essa estação aí. A primeira dificuldade é que eu tinha que fazer um retorno ali aonde os ônibus viesse da rodovia, fizesse uma volta um pouco mais à frente, depois dessa volta ele entrasse na estação e saísse para a rodovia. Porém, dessa forma que eu fiz a início, quando eu fui passar o caminho de pedestre que viesse do pátio de bonde para passar perto dali e ele ter acesso a essa calçada e a estação de trem, esse caminho de pedestre começou a ficar com umas colunas muito estranhas. E aí eu comecei a fazer vários testes para achar uma posição que ficasse melhor. Então tentei posicionar de N formas essa estação de ônibus e no fim eu tinha que voltar para essa ideia inicial. E quando eu estava fazendo pela segunda vez, eu percebi que a
rodovia que vinha para acessar os ônibus, ela tinha que ter uma descida muito íngreme para chegar no nível do solo e acessar a estação de ônibus. E vendo isso, me veio a ideia de fazer a estação de ônibus na mesma altura que estava o pátio de bonde, deixá-la um pouquinho mais alto, porque me eliminaria o problema daquele caminho de pedestres ter que passar por cima da rua, ele não precisaria mais. Essa descida do ônibus que estava bem íngreme também não teria mais, teria uma descida um pouco mais íngreme só quando saísse da estação de ônibus e voltasse para a rodovia para o ônibus ir embora. Nesse caso teria uma descida um pouquinho mais íngreme, mas seria bem mais fácil suavizar a descida dela nesse caso. Porém, essa primeira ideia de posição da estação de ônibus, ela tinha um problema que a entrada e a saída do ônibus, uma atrapalhava a outra. Então, para o ônibus entrar na estação, ele tinha que passar por frente da saída e depois entrasse. E o ônibus que tivesse que sair, ele tinha que esperar o ônibus que estava chegando na estação passar pela frente. Então, eu mudei o sentido da rua ali para que essa estação de ônibus ficasse melhor. Aí ela não ficou de frente para a prefeitura, mas tudo bem, ela ficou de frente para rodovia também, que eu achei que ficou legal no final da decoração, e eu precisei corrigir as ruas dessa forma. E da maneira que ficou também, o caminho de pedestres ficou bem mais fácil de fazer, sem tantos problemas nessa região. Enquanto eu fazia os caminhos de pedestre por passarela elevado, eu até tentei ver se essa passarela conseguia fazer a conexão direto com a plataforma de trem, mas não dá. Seria legal se desse para conectar ali, ficaria bem mais fácil da pessoa chegar na plataforma. Então, depois de colocar as passarelas ali elevada, aí eu comecei a traçar o local que seria os acessos para essa plataforma, né, ficasse de um jeito mais fácil. Então, fiz uma entrada em frente à prefeitura, depois eu fiz um caminho também que ele acessasse do lado da estação de trem para ficar mais fácil. Todo esse caminho elevado, eu fiz ele com a cobertura, por uma questão da pessoa estar andando ali em dia de chuva, ou até mesmo uma segurança para ele não cair e tudo mais. E a decoração em frente a essa estação de ônibus que eu consegui pensar foi em fazer um outro lago. É algo que eu gosto de agregar na cidade, ela dá um visual um pouco diferente. Eu vou começar a construção de um lago ali, vou usar os caminhos de pedestres para determinar o espaço desse lago, então ele que vai limitar. E depois toda essa área aí nós vamos estar decorando ela, vamos colocar uma grama melhor cuidada, vamos colocar os caminhos que facilite as pessoas chegar de um ponto a outro, decorar com uma vegetação também, para deixar esse local bem completo, pensando mais nessa parte das pessoas andarem por aqui. Inclusive, eu vou adicionar uma outra passarela que vai chegar lá na escola que a gente fez no começo desse episódio, uma ligação que já existe, mas eu achei que ela vai completar bem essa área aí também. Depois eu percebi que as pessoas vão usar ela bastante, porque ela vai ter uma ligação fácil com a estação de ônibus, então as pessoas vão usar esse caminho bastante, tanto para ir quanto para voltar da estação de ônibus, e dessa forma aí ficou bem interessante esse local.
Então essas foram as decorações dessa região. A minha ideia a princípio era decorar os 4 distritos nesse episódio, mas como ficou muita coisa para decorar de uma vez só, é até um aprendizado para mim não deixar tanta coisa para ser feita de uma única vez. Eu vou precisar dividir essas decorações em mais de um episódio, então os próximos episódios também vão ser de decoração. E queria que você deixasse no comentário o que você achou desse formato. Eu mesclei um pouco lá no começo, trazendo um antes e depois da decoração ali na parte da prefeitura. As outras decorações eu já trouxe comentando ela por cima, é algo que eu não me lembro de ter feito no canal dessa forma. Acho que é uma opção interessante também para esses vídeos de time-lapse, tá comentando por cima. Ou se você acha também que trazer o formato lá do episódio 29,5, onde eu só comento tudo que foi feito depois de pronto, também é uma opção. Mas eu queria saber o que vocês acham e qual é o formato que mais agrada estar assistindo. Nesse episódio foi isso. Eu espero que você tenha gostado. Quero agradecer o seu tempo, sua atenção. Qualquer dica, sugestão sempre será bem-vindo no campo dos comentários. Quero estar de olho para estar aprendendo com vocês também e estar aplicando aqui na nossa cidade. Então é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!